Durante a menopausa, muitas são as mudanças sofridas pelo nosso corpo, como ressecamento e perda de elasticidade da pele, queda de cabelo, ganho de peso. Todas essas mudanças contribuem para o desenvolvimento de uma baixa autoestima, causando consequências não só para a saúde corporal, mas também psicológica e emocional. O ganho de peso, especificamente, vem sendo uma preocupação das mulheres que vivem essa fase. E perguntas como por que é tão difícil emagrecer na menopausa, como contornar esse problema, são questionamentos recorrentes desse público. Para ajudar a gente com esse assunto, nós recebemos na nossa casa o especialista em emagrecimento, o Dr. William Rangel. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa. E vou te falar, não é só na menopausa, mas depois de uma certa idade é difícil emagrecer, Parece hein, doutor? Fica muito difícil, né? O nosso metabolismo é mais como a infância, né? Não Qualquer coisinha já é. emagrecia muito, né? A partir de que idade, doutor? Antes da gente começar a menopausa, a gente já Olha, começa a sentir essa dificuldade em emagrecer. A gente tem, né, evidência muito grande realmente depois da menopausa pela questão hormonal, que a gente vai conversar um pouquinho, né? Mas eu acho que é muito o que eu vejo no meu consultório, na minha clínica, as pessoas depois dos 30 anos já referirem muito isso, né? Embora tem pessoas que até mais cedo, né, principalmente nos 20 anos, quando já para toda a atividade física, trabalha o dia inteiro, né? O metabolismo cai lá embaixo, ou seja, só consome e não gasta mais, né? A pessoa já sente uma dificuldade gigante, né, em relação a emagrecer, né? E a gente, infelizmente, vive num mundo onde tudo é muito fácil no quesito alimentação, né? Não, a alimentação muito saudável nem sempre é tão fácil, mas a não saudável é muito fácil de se conseguir, exatamente, né? Quando a gente fala de menopausa, vamos identificar quando as mulheres sentem que realmente estão na menopausa, porque é diferente do climatério, né? Exato, né? Muito se confunde, né, o que é climatério com menopausa. A menopausa, na verdade, nada mais é de quando você fica 12 meses sem menstruar. Aí você tem uma certeza que já aconteceu, né, a falência ovariana ali em relação à produção de hormônios, né, e até mesmo da questão de ovulação. Já o climatério não, ele pode vir até 7 anos antes da menopausa, que é o período que a gente chama que a mulher já começa a ter alterações hormonais. Então ela vai perceber como um dos primeiros sintomas a insônia, ela vai ter uma dificuldade para dormir, logo em sequência vem um pouquinho da irregularidade menstrual, o ciclo pode encurtar, pode espaçar, às vezes fica 2 meses sem menstruar ou menstrua 2, 3 vezes no mês, né? E aí começam os sintomas mais específicos, podemos dizer, que é no caso aquele fogacho, né? Aquele calor que surge, sobe e para. No meio da noite ela tira a coxa, coloca a coxa, tira a coxa, coloca a coxa, né? Sem contar em diversos outros sintomas, como a depressão, um pouco de instabilidade no humor, mais ansiedade, secura vaginal, que pode até mesmo levar a dores no ato sexual, entre diversos sintomas que estão relacionados aí à baixa do estrogênio e até mesmo, né, o ganho de peso e o caso a osteoporose, que seria os ossos mais fracos, né? Exatamente. Então, na verdade, quando a mulher já está entrando no climatério, ela já começa a sentir essa dificuldade, né, doutor? Com toda certeza. O climatério é que a gente tem que entender o que, assim, né, pra gente compreender um pouco melhor. A mulher, ela nasce com cerca de 5 milhões de óvulos dentro do seu ovário, né, de cada um dos ovários. Esses ovos, ao decorrer da sua vida, vai diminuindo. Eles vão degenerando e ela também vai eclodindo, né, vai ovulando esses óvulos, né. Quando chega na menopausa, esse número está muito reduzido. O climatério também está muito reduzido, só que tem um pouquinho ainda, alguns sobreviventes que estão produzindo ali um pouquinho de estrogênio, né, que está fazendo ela não ter completamente esses sintomas. Já no caso, quando chega na menopausa, já existe uma falência muito grande do estrogênio, né? E por que a questão do ganho de peso? A gente sabe que o estrogênio ele tem funções anorexígenas, ou seja, ele age inibindo a nossa fome. E a ausência dele nos dá muito mais fome. Sem contar que não só o ovário produz o estrogênio, mas também o nosso tecido gorduroso. E quando existe uma deficiência de um órgão na produção de estrogênio, o outro órgão, que é o tecido gorduroso, tenta produzir. Só que aí ele libera um outro tipo de estrogênio que não é tão legal, que é a estrona, que pode levar a um poder inflamatório maior e levar, inclusive, maior fome ainda. Então não é mito. A mulher, ao entrar realmente na menopausa, no climatério, se ela começa a observar que tem uma dificuldade gigantesca para emagrecer. Nossa, doutor, a gente já sabe que a mulher é cíclica, né? E que os hormônios nos fazem assim, hoje tá bom, amanhã mais ou menos, e a gente vive nesse sobe e desce. Exato.
Além do estrogênio, existem outras coisas que também podem prejudicar, porque acontece geralmente nessa fase da menopausa? Sim, principalmente a ansiedade. Como a gente falou, né, a falta do estrogênio, até mesmo da progesterona, que pode levar a alterações e instabilidade emocional. Lembrando que a serotonina, né, que leva a nossa ansiedade, que pode exacerbar durante a ansiedade, como mecanismo do seu corpo se defender com essa deficiência, ele vai querer algo prazeroso, né? Quando você está mais ansioso, mais triste, você vai querer mais serotonina, o seu organismo vai pedir isso. Aí ele vai pedir mais o doce, né? E sabemos que o doce tem um alto índice glicêmico, ou seja, engorda muito mais do que você comer, por exemplo, uma fruta, né? Então, sim. Ai, doutor, que difícil. Boa. Vocês estão entendendo? Não é aquela Muito. coisa assim só da vontade. O corpo pede, Exato, né? Porque tá faltando nele ali. Exato. Como é que a gente consegue emagrecer então, doutor? Então, né, eu acho que aí é uma soma de fatores. Por exemplo, é muito comum receber uma mulher na minha clínica, né, onde ela diz, doutor, depois da menopausa eu não consigo mais emagrecer. Porém, às vezes, só de tomar medidas, né, saudáveis, como atividade física, ou até mesmo focar, de repente, num tratamento de emagrecimento mesmo, multidisciplinar, com nutricionista, ela vai conseguir emagrecer. Agora, outras mulheres já vão perceber, além dessa dificuldade de emagrecer, sintomas gastos, baixa, né, em relação à libido, ou até mesmo instabilidade emocional, depressão, osteoporose, insônia. Então, essa mulher, a gente consegue reverter todos esses sintomas através da terapia de reposição hormonal, né? Muito havia antigamente um preconceito gigantesco atrás da terapia de reposição hormonal e hoje em dia existe uma corrida para todo mundo quase fazer terapia de reposição hormonal, né? Muitos grupos e sociedades médicas hoje, né, quase que pregam, né, a questão de terapia de reposição hormonal para quase todas as mulheres. E realmente vai conseguir reverter esse quadro, porque o quadro nada mais é do que a deficiência dos hormônios, porque esse ovário não está funcionando mais, né? Já no caso, quando você repõe esse hormônio que não estão ali presentes, que seria o estrogênio e a própria progesterona, você reverte essa questão dos sintomas ali, né, da menopausa. E doutor, toda mulher pode fazer esse tipo de reposição? Como funciona? Então, na verdade, toda mulher que sente sintomas, né, que vai ter benefícios na introdução, pode. Mas existe, na verdade, uma janela de oportunidades, que a gente chama, que é mais seguro você introduzir esses hormônios, que seria até os 60 anos de idade, se ela não tiver contraindicações, né, e principalmente nos 10 primeiros anos que ela entrou na menopausa. Só existe algumas contraindicações que a gente chama de absolutas, ou seja, as mulheres não podem utilizar, são quando elas têm, né, suspeita ou uma história familiar de primeiro grau de câncer de mama, né, que seria no caso a mãe ou irmã com câncer de mama, ou outro tumor estrogênio dependente, ou seja, que a gente sabe que o estrogênio pode aumentar esse tumor, não é interessante. Além também de mulheres com enxaqueca com aura, que é aquela enxaqueca que a mulher tem aqueles pontinhos, né, sente uma coisinha antes, porque é uma doença vasoconstritora, então pode aumentar o risco de trombose. Assim também como mulheres com histórico de terem já tido trombose. Então o médico precisa avaliar muito bem, né, essas contraindicações para junto da paciente, né, rever os riscos e os benefícios antes de entrar com o tratamento de reposição hormonal. E quando faz-se uma dieta nessa época, doutor, tem que ser mais restritiva do que seria 20 anos atrás ou não? Não é em relação a isso? Acredito que também, né? Porque se você tem uma dificuldade maior, você vai ter que se esforçar um pouquinho maior. Às vezes não tão restritiva se você tiver também uma atividade física associada, né? Mas acredito que, por exemplo, para você ter o mesmo resultado que 20 anos atrás, você vai ter que se esforçar muito mais. Uma vez que você vai ter, além da questão do metabolismo, baixas de hormônios, né? Entre outras questões. Mas lembrando, caso ocorra o tratamento de reposição hormonal, você não vai ter tanto essa dificuldade em relação ao emagrecimento. E doutor, o senhor tem atendido bastante mulheres que têm feito, como que é esse retorno? Por exemplo, eu acabei de fazer, em um mês eu já me sinto diferente, ou numa semana, como que isso funciona, doutor? É quase que algo como mágico, né? A mulher, ela simplesmente ao receber o hormônio, né? E lembrando que a gente faz uso da questão do hormônio, o termo muito utilizado, embora quase todos os hormônios são bioidênticos, né? Ela tem uma resposta muito rápida, ela melhora realmente os sintomas de maneira muito rápida, né? Então aqueles calores somem, os ossos, quando você acompanha na densitometria, que é um exame que a gente vê os ossos, a mulher começa a melhorar rapidamente, o humor melhora, o vigor, né? Aquela fadiga que ela sente melhora. Então, realmente, o tratamento de reposição hormonal, para algumas mulheres, vai ser maravilhoso. É interessante saber também que nem todas as mulheres vão sofrer durante esse processo. Eu já vi muitas mulheres que passaram pela questão do climatério e menopausa como se não houvesse tido menopausa, né? Legal. Elas simplesmente estão mais raros, né? Mas acontece de a mulher simplesmente passar por esse período e não sentir nada.
né? Então vai depender muito de como aquela mulher está sintomática, do quanto ela está sofrendo com aquele processo. Mas ao entrar com o tratamento de reposição hormonal é quase que instantâneo. Você melhora quase todos os sintomas provenientes da deficiência desse hormônio. E é legal porque trata a causa, né, doutor? Exatamente. Quando a gente fala em emagrecimento, existem várias até fórmulas para a gente emagrecer. Mas isso não vai durar muito tempo se a gente não trata a causa. Então, quando se trata a causa, o que o doutor falou, está dormindo mal, aí você vai suplementar ou você vai fazer uma reposição, você vai dormir bem, você vai acordar mais disposto. Aí você vai ver que você está emagrecendo naturalmente, você vai fazer mais atividade física. Isso vai te aumentar a serotonina, a dopamina, enfim. É uma coisa que vai ajudando a outra, né, doutor? Exato, né? Se fosse para a gente falar para as mulheres uma forma da gente conseguir prevenir, quanto antes melhor, doutor? A gente sempre fazer esse tipo de exame, saber se a gente vai precisar fazer essa reposição um pouco antes. Isso ajudaria muito, doutor, na menopausa? Sem dúvidas. Primeiro de tudo, para você começar com o tratamento de reposição hormonal na mulher, você tem que ter exames, né? Vamos segurar que essa mamografia dela, que ela faz anualmente, esteja segura, sem nódulos, sem suspeita de câncer de mama. Ultrassom transvaginal, né? Que ela faz acompanhamento junto com a sua ginecologista, esteja em dia. Os seus exames, né? Porque muitas vezes algumas mulheres vão ter algumas alterações laboratoriais que a gente vai preferir, no caso, usar vias como, por exemplo, a dérmica, né? A gente vai aplicar o implante através da derme para não fazer o implante oral, para não prejudicar a relação dos colesteróis dessa mulher, né? Então é extremamente importante esse segmento. E lembrando, aquilo que eu disse, ele melhora o osso também. Se aquela mulher está passando pela menopausa, não está olhando o seu osso, não fazendo densitometria, ela pode simplesmente um dia escorregar e quebrar. E muitas vezes as mulheres ficarem na cama, na cadeira de rodas, porque simplesmente não trataram quando estava pouco, né? Deixaram agravar. Então, sem soma de dúvidas, né? Quanto antes procurar, quanto mais você fazer seguimento com o seu médico, mais exames, melhor vai ser. Com certeza, vamos se cuidar, gente, que a gente merece, não é? Afinal de contas, eu sei que eu sou mulher também, a gente gosta de cuidar de todo mundo, mas para cuidar de todo mundo a gente tem que cuidar da gente, né, doutor? Parece bobeira, mas é exatamente isso. Você de casa ficou com alguma dúvida? Faz o seguinte, segue o doutor, liga para lá, o WhatsApp é o 12 99747 1020 e o Instagram, @doutor_William, com M no final, _Rangel. Doutor, feliz ano novo, muito obrigada, viu? Sucesso. Logo, logo estamos de volta, se Deus quiser. Com certeza, doutor.